Numa simples cidade, pequena e tranquila, viviam poucas pessoas. Todos se conheciam, a cidade era segura. Certo dia, quase todos os moradores receberam certas cartas estranhas, com detalhes exatos de informações pessoais de cada um. Elas diziam que eles estavam sendo observados, com um tom de ameaça. Ao longo dos anos, milhares de cartas foram enviadas, mas num certo verão, as cartas começaram a serem direcionadas para uma pessoa chamada Mary, que era motorista do ônibus escolar da cidade. Nessa carta, acusavam ela de ter um caso com o dono da escola e diziam que sabiam que ela era casada, que tinha filhos e que estavam observando a casa dela. Era para ela terminar aquele caso já. Então ela fez o que a maioria de nós faz quando tem um problema muito grande, né? Ignorou. As cartas não paravam e ela continuava ignorando. Então dessa vez decidiram mandar cartas pro marido da Mary, o Robert. Disseram que a mulher dele estava tendo um caso com o dono do colégio, igual falaram pra ela. E agora estava nas mãos dele acabar com o caso, senão a vida dele corria perigo. A Mary jurou pra ele que não tinha caso nenhum. O autor dessas cartas dizia que iria tornar o caso público se ela continuasse ignorando. Eles então decidiram contar para mais pessoas da família sobre as cartas. Contaram para a irmã do Robert, o marido dela, o Paul, e para a irmã do Paul. Eles começaram a suspeitar do colega de trabalho da Mary, o David, porque ele já tinha tentado meio que se aproximar da Mary, mas ela rejeitou. E ele poderia tentar fazer isso para perturbar ela, né? O Paul, então, decidiu mandar uma carta para esse David, dizendo que era para ele parar, porque ela sabia que era ele. E realmente, por algumas semanas as cartas pararam. Eles sabiam que estava tudo resolvido, mas ao invés de receberem cartas, começaram a surgir posters pela cidade, dizendo que a filha da Mary tinha um caso com o dono da escola. Agora não era mais a Mary, era a filha dela que estava sendo atacada pelo autor dessas cartas. O Robert passou a acordar todo dia bem cedo para tirar essas placas da rua, mas elas não paravam. E a família queria impedir de todo jeito que a filha deles soubessem que estavam espalhando mentiras sobre elas e, enfim, eles não queriam que ela se preocupasse. Mas esses posters, eles não paravam de jeito nenhum. Essa família estava vivendo um pesadelo, ninguém sabia mais direito o que fazer. Certo dia, eles receberam uma ligação, ameaçando eles mais uma vez. Só que o Robert conseguiu ouvir e identificar a voz. E aí ele ficou doido. Ele pegou sua arma e saiu com o carro para se encontrar com o tal autor das cartas. Só que ele foi encontrado alguns minutos depois morto no volante com o carro jogado numa árvore. E sua arma estava sem uma bala. Mas ninguém sabe se ela já estava assim ou se ele chegou a atirar em alguém ou alguém pegou a arma dele e atirou nele. No exame que fizeram com ele, dizia que ele estava com muito álcool no sangue, 2 vezes mais do que era permitido na época. O xerife primeiro achou que tinha envolvimento de alguém, que supostamente armou pro Robert, mas depois eles concluíram que foi apenas um acidente por conta do álcool. A família ficou muito brava, pois sabiam que o Robert não era de beber. Ele nunca bebia. Eles não entenderam por que ele teria bebido aquela noite. Quer dizer, eles tinham certeza que ele não tinha bebido. Logo depois, começaram a chegar outras cartas pela cidade, dizendo que o xerife tinha errado no caso do Robert e ainda que ele tinha feito várias investigações erradas, com outros casos da cidade. Depois que seu marido morreu, Mary afirmou que realmente tinha tido um caso com o dono da escola, mas foi depois que as cartas começaram a chegar que ela teve esse caso, que não faz muito sentido, né? Tipo, você é ameaçado por fazer uma coisa que você não faz e aí você decide fazer essa coisa. Ela continuou sendo ameaçada mesmo depois de admitir que tinha um caso com um homem. E isso durou muitos e muitos anos. E ela podia só ter saído da cidade também, né? Mas tudo bem. Até que um dia ela viu uma placa ameaçando a filha dela, mas ela viu uma caixinha junto com a placa. Dentro dessa caixa tinha uma arma, e amarrado no gatilho tinha uma corda que, se a Mary tivesse tirado a placa de um certo jeito, a arma teria disparado. Eles identificaram que a arma pertencia ao Paul, que agora era ex-marido da irmã do Robert, que tá morto. A polícia pediu pro Paul fazer alguns testes, e então definiram que o autor dessa carta era ele sim. Então, Paul foi preso. Estaria tudo resolvido, mas as cartas não pararam. Pelo contrário, elas ficaram cada vez mais bizarras e mais frequentes. E o próprio Paul, que estava preso, começou a receber cartas. Numa delas estava escrito: agora quando você vai acreditar que não vai sair daí? Eu te falei 2 anos atrás. Quando a gente arma as coisas, elas ficam armadas. Bom, o Paul foi solto e ninguém confirmou direito quem mandou essas cartas. Será que foi um grupo? Por que eles mandaram essas cartas? Eles não podiam só não ter feito nada. E quem fez isso durante anos e anos e se dedicou a mandar carta para todo mundo? Assim, isso é um mistério até hoje, nunca foi descoberto, mas espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Esse foi o vídeo e tchau.
Abre o break the block, abre o break the block, abre o break the block, abre o break the block,